O nosso boa noite a todos. Mais uma quinta-feira em que nos reunimos, como disse a Janete, para nos encontrarmos, para cantarmos um pouquinho juntos, e acredito que esse início tem tornado as nossas reuniões mais agradáveis ainda. Isso tudo para que o nosso ideal, o nosso objetivo, o nosso ideal continue sendo realizado, para que o nosso objetivo seja atingido, que é um conhecimento da doutrina espírita através do estudo sistematizado que aqui agora vai sendo desenvolvido nas 66 semanas. Hoje estamos vivendo a nossa aula número 15 e fazendo o fechamento do capítulo que trata da vida espírita, já que são 106 questões e seria impossível assim em 50 minutos ou 60 minutos, ainda que de uma maneira muito simples, dando uma passada até muito rápida, procurando sintetizar, mas seria impossível, no tempo de 1 hora, nós conseguirmos rever os assuntos colocados nesse capítulo. São 106 questões acerca da vida espiritual. Veja que deste capítulo de O Livro dos Espíritos, e o Livro dos Espíritos é a base da doutrina espírita, nessa mesma linha, com relação assim, aos assuntos, nós teremos depois o céu e o inferno. Aqui são as informações de como o espírito vive esse período que ele passa entre 2 reencarnações no mundo espiritual. No céu e inferno nós temos uma série de depoimentos de espíritos felizes, de espíritos medianos, de espíritos sofredores. Ali existe uma amostra, nós vamos encontrar uma amostra da situação moral do espírito. Se na continuidade as obras de André Luiz, que viriam assim detalhar, não com mais precisão no aspecto filosófico, mas com detalhes, ilustrando as informações anteriores. André Luiz, nós podemos compará-lo assim a um pintor, que através das suas palavras, ao invés de usar tintas e pincéis, ele usa as palavras, e as suas obras se constituem nas ilustrações das 2 anteriores, o Céu e o Inferno e o Livro dos Espíritos, dado ao seu poder de descrição. O que nós vamos encontrando, portanto, nessas 106 questões, são as informações de como o espírito se posiciona, como ele vive, as relações, que mais que tem a escolha das provas, como o espírito vê a situação do corpo que deixou, como o espírito vê os funerais, até no fechamento, aquela situação agradável das partilhas, dos que ficam, como o espírito se sente nesse momento, vendo a família, recebendo os bens, ou disputando os bens. Então é a situação do espírito após o seu desencarne. O espírito sente o mundo material através dos sentidos físicos, via perispírito, o corpo, através das terminações nervosas, depois via perispírito, o espírito tem as informações, as sensações do mundo material. Desprendido do corpo, ele continua naturalmente a sentir, só que apenas agora revestido pelo perispírito. Uma coisa importante assim, dar uma ressaltada: o espírito está sempre revestido do seu perispírito. A partir do momento que o princípio inteligente, e essas experiências são iniciadas antes do que nós compreendemos como racionalidade, o princípio inteligente vai desenvolvendo a sua capacidade mental e chega um momento em que ele consegue individualizar um revestimento que na espécie humana recebe o nome de perispírito e que fica exatamente sujeito ao controle da sua vontade, sendo o seu retrato moral. Via perispírito ele continua recebendo as informações, as impressões. Quando encarnado, o perispírito serve de elemento de ligação para o espírito com o corpo. Desencarnado é o seu corpo natural. Apenas que as percepções,
O que o espírito consegue alcançar na situação de desencarnado sem o corpo é sempre mais amplo, a sua visão é mais clara, ele tem percepções mais precisas de tudo que o rodeia. Aqui, veja, no sentido assim, o espírito como aquela individualidade, os seres incorpóreos que povoam o universo. Essa é a lei maior, que na situação de espírito, o nosso potencial, nós temos acesso aos nossos arquivos, a nossa percepção, a nossa capacidade se torna maior, porque o corpo, o processo de reencarnação limita esse potencial. Não estão sendo tratados aqui os casos específicos no momento do espírito imperfeito, o espírito mediano, o espírito como uma individualidade. O corpo sempre vai tirar o brilho do espírito durante o processo de reencarnação. Os espíritos, portanto, fazendo uma revisão daquilo que nós vimos, eles ouvem a nossa voz, eles ouvem a nossa música. Veja, correspondendo ao ouvir, sim, os espíritos, portanto, ouvem a nossa voz, mas também captam o nosso pensamento. Compreender-nos na situação de espírito não depende apenas do que os sentidos possam captar. Eles tanto ouvem a nossa voz, como também conseguem captar o nosso pensamento. Da mesma maneira que ouvem os nossos sons, ouvem as nossas músicas, mas à medida que vão se elevando na escala evolutiva, que vão se tornando melhores, também o seu gosto vai se tornando mais apurado. E a nossa música, por mais elevadas, as nossas mais altas expressões musicais, aqui padrão terrestre de prova e expiação, serão sempre inferiores àquilo que é a verdadeira música com relação ao universo. Enxergam, os espíritos enxergam, veja, no sentido que nós damos a visão, sim, os espíritos enxergam as nossas coisas, as nossas cadeiras, os nossos objetos, mas a visão deles independe de que haja um foco de luz. Nossa visão depende aqui que nós tenhamos um foco de luz, mas o espírito, na sua situação de espírito, vivendo o seu potencial espiritual, para que ele enxergue tanto os detalhes do mundo material como do mundo espiritual, ele independe desse foco de luz. E assim são feitas várias considerações, até o assunto felicidade. Os espíritos são felizes? Depende. Veja, quando nós éramos seres primitivos, existia um conceito de felicidade. Aquele que conseguia uma caça boa e tinha uma gruta, um abrigo para se recolher, e ao final do dia havia conseguido escapar do inimigo, ele naturalmente era uma sensação de felicidade. À medida que nós vamos progredindo, o nosso conceito de felicidade vai se modificando. Portanto, a felicidade do espírito é sempre relativa à sua condição moral. Esse é o padrão, esse é o critério de todas as coisas. Existe a lei maior e existe a maneira como cada um vai se posicionando, cada um vai vivendo a aplicação dessa lei. O sofrimento, existe o sofrimento também. Os espíritos inferiores, por trazerem assim um perispírito ainda muito materializado, na situação aqui de encarnado, quanto mais elevado é o indivíduo, quanto melhor ele for, mais o seu perispírito se ajusta à realidade do espírito. Então é aquela pessoa que come para viver, que vive a vida moderadamente, que não valoriza apenas as coisas de ordem material, que usa o seu sexo com responsabilidade. O corpo passa a ser comandado por ele. O espírito inferior, o seu perispírito mais denso, mais compacto, ajusta-se mais às necessidades do físico e muitas vezes ele se torna prisioneiro de vícios, de paixões. Então, é um indivíduo que vive para comer, preferencialmente usa o sexo de maneira que lhe traga apenas prazer, sem considerar os interesses alheios. Portanto, o perispírito fica mais ligado às necessidades de ordem física. Nessa situação, quanto mais inferior seja o espírito, mais materializado o seu perispírito, o espírito na situação de desencarnado carrega as impressões do corpo físico e desencarna e continua sentindo fome, sede, frio, necessidades de ordem física. Muitas vezes carrega as impressões, os traumatismos que levaram à morte.
Quanto mais elevado, mais o espírito vive com tranquilidade as fases de reencarnação, de desencarne, e o desencarne e o renascimento vai sendo cada vez menos traumatizante, menos difícil. Os mais elevados, quando desencarnam, vão ao encontro do quê? Da aventura relativa à sua condição moral, e se preparam para um retorno também mais tranquilo, consciente da necessidade que vão retornar. Aproveitam, a gente poderia dizer, curtem muito aquele período que vão passar na situação de espírito, reatando amizades, reencontrando amigos, planejando o retorno, aproveitando tudo que a vida espiritual lhe possa oferecer, até que chegue o momento de retornar. Enquanto dura esse intervalo, o que fazem os espíritos? Convivem, estudam. Assim, esse intervalo, nós vimos no estudo anterior, que pode durar de horas a séculos. Então, dependendo da permanência, o indivíduo já vai organizando a sua agenda. E ele vai, claro, os que já têm consciência do que é a vida, aproveitando muito esse espaço, estudando, convivendo apenas com os desencarnados? Não, existe uma convivência natural com os encarnados também, trabalhando, visitando outros planetas, é uma afirmação que foi feita numa das questões anteriores, em suma, progredindo. E esse progresso depois vai se concretizar, veja, o progresso real é a somatória das experiências quando encarnado e da instrução que se recebe na situação de desencarnado. Como convivem os espíritos? Como é a convivência no mundo espiritual? Aqui no planeta Terra, na situação de encarnado, a nossa primeira convivência é estabelecida pela consanguinidade. Claro que na formação da família, antes do reencarne, os componentes daquela família, veja, o quadro é estudado, as pessoas se reúnem, planejam, e o que vai definir aqui a convivência é a consanguinidade. Com relação ao espírito, é apenas a afinidade que vai pesar. Bom, quando as duas coisas são coincidentes e se consegue na convivência estabelecida pela consanguinidade, encontrar as afinidades ou desenvolver esses interesses mútuos, que as pessoas aprendam assim uma convivência mais tranquila, daí nós teremos, a essa altura, famílias melhor constituídas, grupos sociais que se entendam melhor, até que isso se estenda à humanidade. O objetivo é esse, da convivência estabelecida pela consanguinidade, vão se desenvolvendo as afinidades, a sintonia vai se estabelecendo até que a humanidade se torne assim um padrão, por exemplo, primitivo, que foi o início, prova e expiação, e agora já vivendo o início da regeneração. No mundo espiritual, a afinidade é a determinante das relações. Há uma atração natural entre os espíritos simpáticos. E quando se diz simpático, não é no sentido de alguém achar o outro bonitinho, não é simpatia como atração ou repulsão. É a simpatia estabelecida pela condição moral que vai fazer com que os iguais naturalmente se busquem, se atraiam e formem os grupos. Ainda assim, é uma pergunta interessante que Kardec coloca aqui, porque a nossa visão, ainda muito acanhada da realidade do espírito, quando se diz assim, que os espíritos desenvolvem o amor, os bons espíritos amam. O fato de saber que Deus nos ama e que Jesus nos ama, muitas vezes não é suficiente para o indivíduo não se sentir carente. Ele quer ter alguém, uma pessoa que o ame e prove que ele é amado. Só que ainda nessa situação, ainda que nós tivéssemos muitas pessoas que nos amassem e nos dessem todas essas provas, se nós não desenvolvermos o nosso sentimento, continuamos carentes. A carência não é falta de amor do outro, a carência estabelecida pela nossa falta de amor. Enquanto não se desenvolve o potencial, enquanto nós não desenvolvemos o sentimento, continuaremos carentes. E todo mundo gosta de saber assim, mas tem um espírito que gosta de mim.
Os espíritos mantêm afeições particulares, veja, nas faixas ainda ligadas, por exemplo, ao planeta Terra. E lembrando lá da escala espírita, ainda em algumas faixas, lá dos bons espíritos, os espíritos ainda mantêm ligações particulares. E nessa nossa vida de relação, há quantos séculos, há quantos milênios estamos reencarnando, há quantos milênios estamos convivendo, não só com o mesmo grupo, mas convivendo com grupos de pessoas, naturalmente existem aqueles que se tornaram importantes para nós, como nós vamos nos tornando importantes para outros. Portanto, durante ainda muito tempo, o espírito mantém essa situação de afeição particular, muitas vezes desenvolvendo até um trabalho já de vulto, sendo responsável por trabalhos importantes, tanto no mundo espiritual como na vida material, e não se esquecendo daqueles que ficaram ainda presos às reencarnações inferiores, aqueles que ainda não conseguiram se libertar dos vícios e das paixões. Por exemplo, quem já leu Renúncia? Alcione, deixando aquela vida tranquila, que era já ao redor de um planeta orbitando ao redor de Sírius, e vem aqui em uma reencarnação em que ela renuncia a sua situação, digamos assim, de uma certa maneira, tranquilidade, para vir enfrentar um corpo terrestre, preparando-se durante alguns anos, em função do quê? Dar apoio a um espírito que havia ficado para trás. Então, os espíritos, durante um período, durante muito tempo, mantêm essas afeições particulares. Sim, só que à medida que eles vão progredindo, o fato de uma afeição particular existir não impede que ele continue realizando um bom trabalho no sentido geral, amando a todos aqueles que Deus vai colocando no seu caminho. Portanto, existem as afeições particulares decorrentes de conhecimentos anteriores, do mesmo modo que continua a existir o ressentimento e até o ódio. O fato de estar desencarnado, é isso que nós precisamos começar a compreender. A morte, por si só, não estabelece mudança alguma, apenas que se fica sem o corpo. Afora isso, continuamos a ser as mesmas pessoas que somos, com os méritos que já adquirimos, com o conhecimento que já tenhamos alcançado, com as dificuldades e com as virtudes, ou melhor dizendo, com o sentimento que vai sendo desenvolvido. O fato de estar desencarnado não transforma o indivíduo nem em anjo e nem em demônio, ele continua sendo a pessoa que é. Por isso, quando existem, veja, se o espírito mantém determinadas afeições, olha, as afeições não são ligadas apenas a espíritos de ordem superior, não. Muitas vezes, espíritos até endurecidos em alguma situação, conseguem ter dentro de si, manter dentro de si sentimentos que, se estimulados, favorecem a sua melhora. Porque às vezes nós podemos ter dificuldade de relação com uma ou duas pessoas, mas conseguimos gostar muito de outra. Isso não acontece só com os medianos e só com os superiores, acontece também com espíritos ainda inferiores e que muitas vezes até confundem esse sentimento com paixão. Confundem a paixão com o amor. Mas veja que o espírito carrega o ressentimento, carrega o ódio, carrega. Na situação de espírito, até que é mais fácil ele se modificar, porque ele consegue enxergar a infantilidade. Acredito que alguns de nós, ou muitas pessoas, quando crianças, a gente tinha um grupo de amiguinhos e tinha aqueles com os quais nós não nos dávamos. E às vezes saímos às turras, brigávamos, essas coisas todas. Quando os dois se encontram já maduros, nós vamos olhar para trás com o quê? E claro que ficar assim, rir da infantilidade, das desavenças e das brigas da época. Na situação do espírito também isso pode acontecer. Reconhecer a infantilidade que deu origem àquele sentimento inferior. Quando isso não acontece, e eles continuam com o gravetinho no ombro, querendo continuar a briga, para isso existem as reencarnações. Reencarna-se, esquece-se o passado e vamos nos encontrar num corpo diferente, em uma família diferente, em situações favoráveis,
para que aquele sentimento seja sublimado. Os sentimentos inferiores vão sempre se sublimar em sentimentos superiores, não importa o tempo que o espírito leve para isso. É exatamente por isso que cada um vai reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias, para que o orgulho e o egoísmo sejam sublimados em humildade e fraternidade. Nós temos todas as reencarnações que forem precisas, para que quando se atinja aquele coeficiente que caracteriza a pureza de espírito, a constituição do espírito seja apenas amor e sabedoria. As imperfeições vão passando por aquele processo de decantação a cada reencarnação. E os sentimentos, as afeições, o amor, a simpatia. Nós nos esquecemos. Depois que se aprende a gostar de alguém, nós poderemos deixar de gostar? Às vezes por aqui isso acontece. Não, eu gostei do fulano até que. De repente as pessoas começam uma relação, aquele amor, aquela coisa que eu digo os tribunais de família, né? Passa um período de convivência, mas os dois parecem duas feras. Mas alguém que ama pode deixar de amar e chegar até o ponto de tornar-se inimigo? Não. Quando nós desenvolvemos um sentimento bom por alguém, quando chegamos a amar alguém, não importa o que a outra pessoa faça, porque o nosso amor passa a independer de uma correspondência. É aquela situação, nós vamos voltar outra vez ao exemplo de Alcione Renúncia. Quem não leu, depois vai procurar. O livro é dessa grossura, claro que não vai contar a história toda aqui. Mas independe da correspondência. Isso não significa que se vai estar junto ou que vamos concordar com as ideias, mas significa que não vamos ter ódio mais, não vamos deixar de amar. Portanto, quando a afeição passa a existir, quando desenvolvemos o amor, e de início nós vamos desenvolvendo assim, é um por um mesmo, até que se chegue uma situação de amar, independentemente de quem seja. Isso caracteriza a pureza de espírito. E quanto mais se desenvolve nos desenvolvemos moralmente, a capacidade de amar vai se tornando maior. Tanto, me permitam assim a comparação, em quantidade quanto em qualidade. Não sei se poderíamos medir amor em quantidade, mas em todo caso, à medida que o espírito vai se elevando moralmente, a sua capacidade de compreender, de ser indulgente, de tolerar, de perdoar vai se tornando maior e o amor vai sendo a consequência natural. É exatamente por isso que o Livro dos Espíritos aqui aborda um assunto que faz o encanto dos poetas e dos apaixonados, as metades eternas. Mas é tão poética a ideia, né? Termos sido criados aos pares, então todos gêmeos verdadeiros, mas em função de um progresso, essas metades se separam no espaço. E vão viver as experiências das vidas sucessivas, ora se encontrando, ora se separando, mas sempre insatisfeitas ou sentindo-se incompletas quando não estiverem juntas. Mas se isso fosse uma verdade, não precisaria tanto trabalho a gente conviver com tanta... Era deixar os dois juntos. Porque não se separando, convivendo... Pois é muito poético, mas não corresponde à realidade. A união eterna entre duas almas seria muito pouco para justificar o esforço de termos que aprender a gostar de tantos. É bom nos sentirmos amados, é bom nós termos a certeza que existe o nosso, por exemplo, o nosso anjo da guarda, que nos ama muito a ponto de se responsabilizar, no sentido assim, da instrução, da colaboração, pelo nosso progresso, nos apoiando diretamente. É importante sabermos, e todos nós temos esses vínculos, todos nós temos pessoas que nos amam, como também nós amamos a muitas pessoas. Mas imaginar que todo esse esforço era para que um dia, em se encontrando e vivendo a plenitude do amor,
tudo mais deixaria de ter sentido. Veja que metades eternas é uma visão pobre, porque é a visão humana da plenitude do amor que caracteriza a pureza de espírito. Só que essa plenitude não se restringe apenas a uma pessoa, mas é aquela situação, o indivíduo ama, independe de correspondência. Não dá nem para a gente ficar filosofando em torno do assunto, porque o nosso conceito de amor ainda é muito pequeno. Por que é que as metades eternas, também numa visão filosófica, não corresponderiam à realidade? Deus é único. Lembra-se dos atributos no primeiro capítulo? E essa unidade se reflete nas faculdades do espírito, na individualidade. O princípio inteligente, o espírito, é o resultado da individualização do princípio inteligente. Por isso chegará o momento em que aquela plenitude do amor vai existir, mas é o que caracteriza a pureza de espírito. Há uma gêmea versão humana do amor perfeito, que os puros já podem sentir e usufruir. Enquanto isso, nós estaremos assim isolados, nós não teremos uma correspondência do amor, nós não teremos assim uma visão do que é o amor. Sim, é como a felicidade. A felicidade do primitivo é a satisfação das necessidades físicas. À medida que o espírito vai progredindo, a posse do necessário é um conceito de felicidade, mas é importante que ele tenha consciência tranquila e fé no futuro. Assim é o amor. Amando aquelas pessoas que a vida vai colocando ao nosso redor. E é bom já começarmos a entender uma coisinha desde já. Não é exigindo e cobrando amor que nós deixaremos de ser carentes e seremos felizes. Só consegue amar aquele que naturalmente tem o correspondente dentro de si, aquele que ama. Porque enquanto não amamos, ainda que se despeje uma tonelada de amor em cima, continuamos carentes porque não existe a correspondência. Desencarnado, desperto, consciente, ajustado à vida espiritual, enturmado, RG, SIC em dia, bônus hora já sendo depositado na poupança. Porque os espíritos têm, claro que não existe o dinheiro, mas existe o bônus hora, que André Luiz viria colocar assim como representante do sistema econômico em nosso lar. Não podemos dizer que em todos os lugares é assim. E o indivíduo vai armazenando, fazendo com que a sua cota vai se tornando cada vez maior. Agora, só uma pequena informação. O bônus hora é conseguido nas horas de serviço sem reclamar. O que é colocado a ministra veneranda, tinha não sei quantos milhares de bônus hora. Porque quando se reclama, perde o bônus hora. É bom de começar a treinar por aqui, para quando chegar lá não estranhar tanto. E tudo, veja, com relação... veja que de uma certa maneira é um quê de modificação de comportamento. Então, estimulado, porque o espírito imperfeito é interesseiro, ele tem que se sentir retornando. Então, todo o sistema econômico, por exemplo, em nosso lar, é baseado nesse bônus hora. Aqueles que ainda não têm essas condições são assistidos. O bônus hora é um privilégio do trabalhador. O assistido é assistido. Quando ele deixa de ser assistido, vai se transformar em trabalhador, aí ele vai começar a cuidar da sua continha bancária. Vai trabalhando, estudando, viajando, planejando, amando, por que não? Nós temos um grupo já conhecido e a cada oportunidade, a cada retorno, nós vamos estendendo, esse grupo vai se tornando maior e um maior número de pessoas começa a fazer parte da nossa atmosfera afetiva. Na existência é assim, na situação de espírito muito mais, é mais amplo, porque quantas ligações nós já tivemos, quantas amizades conquistamos e quantos conquistaram a nossa amizade e o nosso sentimento também. Nessa realidade, o espírito se lembra da reencarnação anterior? O normal, a lei maior, cessada a perturbação, que aqui, com relação ao planeta Terra, não deveria ultrapassar os 8 dias, a informação que Kardec dá em Obras Póstumas. Veja, a perturbação pode ser de minutos, existem aqueles que desencarnam e já saem lépidos e faceiros, conscientes de que estão desencarnados sem maiores problemas. Esse seria o desencarne normal. Com
considerando-se a nossa faixa de provas e expiação, nós podemos estender esse período e ser considerado normal até 8 dias. Agora, tem aqueles que passam 8, 16, 32 anos, sem se tocarem que estão vivendo no mundo espiritual. Mas qual é a realidade? Cessado a vida física, passando o período normal de perturbação, que nessa faixa faz parte do processo do desencarne, à medida que o indivíduo vai se ajustando à vida espiritual, ele deveria ter, ou aqueles que conseguem ter, a recordação da existência anterior de início. Como ele enxerga essa existência anterior? Claro que uma visão mais aberta, mais profunda. Muitas vezes, Kardec faz um comentáriozinho assim, até rindo das situações que nós considerávamos difíceis e que a visão do espírito, mas como é que eu perdi tanto tempo com aquele fato, com aquela situação, com aquele acontecimento? Não se justificava a situação de ansiedade, de angústia, de estresse, ou até às vezes de felicidade exagerada, que não era felicidade, diante de um fato que a visão do espírito não mereceria tanto realce. Os detalhezinhos, o espírito se recorda assim de todos os detalhezinhos. Como é que nós nos recordamos aqui, na situação de encarnado? Como é que nós nos recordamos dessa existência? Em situação de vigília e de normalidade. Nós estamos falando de gente que é colocada em transe sonambúlico, normal. Veja, nós nos lembramos dos fatos da nossa infância, da nossa adolescência. Os mais marcantes estão sempre presentes à memória. Mas o que é que nós jantamos no dia 20 de janeiro de 1956, os que estavam por aqui, fica meio difícil. Se foi um jantar importante e teve alguma coisa, sim, nós nos lembramos. Mas se foi um jantar comum, nós não nos lembramos. Então, mais ou menos é por aí a memória do espírito com relação à sua existência. Não tem por que ele ficar carregando lembranças de coisas que não são importantes. Os acontecimentos importantes, sim. Agora, particularizando, isso aqui é a situação do espírito normal, faixa, provas e expiações. Aquele que entre 1 minuto e 8 dias se tocou que estava desencarnado, já vai se ajustando à realidade, pedindo o jornal para ver quais são as últimas notícias, querendo saber quem chegou, quem partiu, que já vai assim se enturmando. Outros casos, aí vem, cada caso é um caso, dependendo da condição moral. Muitos permanecem durante muito tempo, até sem saber que desencarnaram. Entre aqueles até que sabem, muitos, se perguntar o nome, ele não sabe. Não sabe do que desencarnou. Ele tem até noção que desencarnou, mas com precisão. O seu nome, a família. Às vezes as pessoas imaginam que numa reunião espírita, mediúnica, ou que um espírito, para que haja uma autenticidade, o espírito tem que fornecer RG, SIC, onde que ele vivia, tudo. Não é por aí. Claro que existem aqueles, veja, os de ordem superior podem ter essa precisão. Um espírito mais ajustado à realidade, sim, mas nem todos. Entre os que sabem, muitos não conseguem se lembrar de fatos, de pessoas, e tem que ser compreendida. A perturbação não cessa de repente, o espírito vai saindo dessa faixa de perturbação e depois as lembranças vão vindo sempre dentro daquilo que é mais importante. E as outras existências? Porque hoje existe uma pressa das pessoas se lembrarem das existências passadas por aqui mesmo. E até se procuram assim situações de essa lembrança ser forçada. Não estamos criticando e nem recomendando terapias baseadas nessas reminiscências. Mas há que se considerar que deve haver um pouco de cuidado. Porque se a solução para os nossos problemas de hoje, para a dor de cabeça, a dor da perna, a fobia e algumas coisas, a lembrança do passado fosse a única solução viável, o esquecimento do passado não faria parte do processo de reencarnação. E deveria ser alguma coisa de fácil acesso.
Se ainda isso não faz parte, veja, se no processo de reencarnação o esquecimento do passado é uma parte atuante, é porque não é a única solução. A única solução para os nossos problemas, sejam eles quais forem, é aquela que nem sempre nós queremos, porque nós estamos querendo solução, é ser bom. Não importa o que você foi, o traumatismo que passou, o que viveu, importa no momento em que você esteja se esforçando no bem. Essa é a solução para todos os problemas. E na situação de desencarnado, oba, desencarnei agora o arquivo. Levantar todas as fichas, ir na sala de vídeo, ver todos os vídeos do passado. O espírito tem acesso a isso? Regra geral, o espírito, como aqueles seres incorpóreos que povoam o universo, e que quando desencarnam já estão assim, tranquilos. Isso significa que já tem uma condição, uma elevação moral razoável. Esse pode se lembrar dos caminhos percorridos, das nossas lembranças, das reencarnações anteriores, fazem parte do nosso arquivo, é a nossa memória cósmica, elas fazem parte de nós. Mas nem sempre, aí tem que ver aquela situação. Nem sempre é conveniente que o espírito se lembre de tudo. Portanto, nós vamos voltar. Kardec faz uma pergunta. E as reencarnações iniciais, aquelas do comecinho? Aqui na Terra, por exemplo, nós vamos nos lembrar da nossa fase de Australopiteco, por exemplo, a nossa fase de Cro-Magnon? Qual seria o sentido? Quais eram os interesses daquele homem primitivo? O que aquelas experiências hoje poderiam nos acrescentar? Nada. Então o espírito vai deixando assim, vai ficando no arquivo morto, ele vai se desfazendo daquilo que não interessa e vai conservando aquilo que é importante. Contudo, recordação do passado, aí considerando-se a particularização dos casos, mesmo do desencarnado, é sempre relativa à condição moral. Por que é que nós não nos lembramos quando encarnados? Porque isso nos tiraria, veja, aquele pique natural de resolver os problemas, nos tolheria o livre-arbítrio. Em primeiro lugar, que ia ter gente que ia ficar orgulhoso do que aprontou. E aquela história, o senhor sabe com quem está falando, eu fui o faraó não sei das quantas. Ia começar a existir por aqui, que já não chegava dessa existência, e do indivíduo ia começar a usar a identidade das anteriores. Em outras situações, nós íamos nos sentir tão envergonhados, mas como é que eu posso hoje tentar fazer alguma coisa em nome de Jesus? Olha o que eu fui. Exatamente porque, veja, os problemas não resolvidos, eles se manifestam como remorsos, como aquela insegurança. Já, veja, vem o reflexo, a lembrança seria desastrosa, perturbaria. Na situação de espírito não é diferente. E é tão interessante essa história de esquecer o passado, que muitos espíritos se surpreendem quando continuam vivos. Porque muitos partem com aquela ideia que, cessada a vida física, acabava tudo. Aí ele desencarna, ou muitos até têm uma informação religiosa, mas não se preocupam muito com ela. De repente ele desencarna e nota que continuou vivo. Mas ele não lembra que ele já morreu quantas vezes? Porque desencarna, o termo desencarnar se aplica àquele que já é consciente do processo. Quem não entende nada morre mesmo. Mas ele não lembra que ele já morreu uma porção de vezes? Como ele está se surpreendendo de continuar vivo? Ele se esqueceu? Ah, exatamente. Não é pelo fato de estar desencarnado, dependendo da sua condição moral, que ele já vai lembrar que desencarnou 588 vezes. Esse é o número hipotético, por favor. Então ele lembra no máximo do desencarne número 588 e olhe lá. À medida que ele vai permanecendo e dependendo da sua condição, é que as lembranças dessa existência vão aflorando e as informações do passado podem ser consideradas. E as coisas que nós estamos fazendo no momento? Acredito que se formos perguntar, estamos prontos para desencarnar, nós vamos ter 1001 desculpas de quanto nós estamos ocupados aqui nesse momento. Mas eu estou fazendo isso, cuidando daquilo, como eu não posso e agora de jeito nenhum. Quem é que vai cuidar de tudo? Olha, Jesus desencarnou e o mundo continuou, mas em todo caso,
Como é que fica o espírito que está empenhado, às vezes aqueles que estão com trabalhos científicos, produções artísticas que são interrompidas, pessoas que estavam assim realizando um trabalho não só de interesse para ele, mas um trabalho assim de interesse que resultaria em benefícios para a humanidade. Como é que o espírito se sente quando ele chega? Bonito, né? E agora, quem é que vai acabar a música que eu deixei começada? Como é que fica a minha pesquisa? Olha, depende, porque tudo é relativo. Existem coisas que nós considerarmos importantíssimas aqui, e que na situação de espírito você fala, ainda bem que eu desencarnei, e ninguém vai continuar. Esquece. É melhor que se esqueça, porque não tinha grande valor. Porque quando realmente o trabalho é de valor e traria um benefício para a humanidade, outros vão surgir e aquele próprio espírito pode, através do quê? Da inspiração, pode orientar para que o trabalho continue, para que a obra de arte seja acabada, desde que isso tenha uma importância maior. E os funerais? Como é que o espírito vive a situação não só de desencarne, mas aquela situação, eu diria, típica, não, tem outra palavra que serviria melhor. Porque funeral é uma coisa assim interessantíssima, né? Hoje as famílias não se reúnem quase mais, as grandes festas foram deixando de existir. O pessoal vai comunicar o casamento depois que já está morando junto uns 4, 5 anos, quer dizer que festa de casamento também já quase que não existe mais. Então, de repente, aquela reunião familiar que existia nos casamentos, nos aniversários, passou a ser realizada onde? No funeral, na hora do velório. E as coisas que acontecem, se nós prestarmos atenção, muitas são ridículas, outras tristes, porque não existe uma situação quase que de normalidade. Por isso que o espírita adiante, no momento em que ele vá levar a sua visita fraterna, aquele que desencarnou a família, ele deve saber o que ele está fazendo ali. Não é para ficar tomando cafezinho, comendo lanche e levantando os assuntos da família e falando que não deve. Aí é resolvido o problema do futebol, do país, das coisas do passado. Como fica o desencarnante nessa situação? Ali, vivendo um momento, uma passagem de ordem geral, difícil para ele. E ainda o nosso funeral é aquela coisa assim, totalmente desumana, sem nenhuma compreensão da importância que o desencarnante está vivendo naquele instante. Como é que o espírito enxerga o seu corpo? Enxerga o seu corpo. Veja, quando eu digo espírito, é aquele que, o normal, como ele enxerga? Uma veste que não lhe serve mais. A bem da verdade, quando uma roupa fica velha e que você ganha uma nova, a gente nem quer saber daquela mais antiga. Você fica feliz curtindo a roupinha nova que chegou. Portanto, o espírito vai encarar com respeito, mas considerando o quê? Que é uma roupa que não lhe serve mais. Essa é a realidade saudável do espírito. Tem aquele que fica grudadinho, querendo juntar os átomos para formar as moléculas, grudadinho lá no corpo, tem. Isso não é uma situação de normalidade. A situação de normalidade é até agradecer o corpo e partir para a sua realidade agora de espírito. As lembranças que as pessoas possam ter dos espíritos, eles são sensíveis a essas lembranças? Claro que são. Só que essa lembrança, a nível do espírito, não precisa ser materializada com dúzias de flores, com velas acendidas. Não é isso que o espírito recebe. O que ele vai receber e que é considerado lembrança é o pensamento daquele que se lembra dele. Se ele estiver numa boa situação, veja, uma sensação de felicidade, olha que bom, aquela pessoa lembrou de mim. Se ele estiver numa situação de dificuldade, por isso que a nossa lembrança deve ser sempre positiva. Se for para lembrar de alguém que desencarnou, para ficar cobrando, revoltado, pensando coisa, é melhor então começar a esquecer. A nossa lembrança, para aqueles que partiram, ainda que eles tenham sido pessoas assim que nos serviram muito, que resolviam os nossos problemas, a partir daí não se deve pedir nada.
Não se deve sobrecarregar aquele que está em muitas situações se recuperando. Tem que ser uma lembrança saudável, boa. Se o espírito estiver em dificuldade, essa lembrança vai ser um alívio para ele. Se ele não estiver em dificuldade, aquela lembrança saudável, agradável, que dá um sentimento de felicidade. A humanidade, veja, as datas e comemorações dentro da nossa realidade aqui de provas e expiação ainda são muito importantes. Nós precisamos de datas, muitas vezes para lembrar de cumprir o nosso dever. Nós precisamos de datas marcadas para que determinados acontecimentos que são importantes serem lembrados não caiam no esquecimento. Então, ainda as datas para o espírito imperfeito, elas são importantes. Estabeleceu-se, isso faz parte da tradição de muitos povos, um culto aos mortos. Veja que alguma coisa assim é inata, é aquela certeza de que a pessoa continua a existir. O culto aos mortos, que se perde nas noites do tempo, é uma confirmação da imortalidade. É o dia ou o momento em que nós vamos nos lembrar daqueles que partiram. Daí o pessoal reúne e estabelece um calendário. Como ficam os desencarnados com as comemorações dos finados? Se a lembrança, o que liga os espíritos é o pensamento, a lembrança das pessoas que são assim motivadas, assim, finados, eu tenho que me lembrar dos meus parentes. Nos outros 365 dias do ano ela não tem tempo para isso, mas naquele dia então ela faz a listinha, papai, mamãe, vovó, tio, todo mundo que ela lembra, conhece, naquele dia. Se for um pensamento sincero, os espíritos vão receber, vão, já que não lembrou nos outros 365 dias, pelo menos nesse. Agora, essa maneira de nós tratarmos as pessoas de quem nós gostamos, ou a lembrança de quem a gente gosta, mesmo que ausente, tem que ser uma lembrança presente, mais saudável. Existe uma reação interessante nas pessoas quando perdem familiares. De início, aquela dor é muito grande, a pessoa chora, 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 não estamos condenando o choro. O choro sem revolta até que é bom, que alivia, descarrega, mas vai passando um tempo, o tempo é a melhor terapia para todas as coisas. A lembrança já não é tão dolorosa, porque aquele espaço que foi deixado começa a ser preenchido por outras pessoas, por outros sentimentos, pela própria vidinha que continua. E aí você se pega lembrando sem chorar. Mas sabe que tem gente que acha que tem obrigação, como aquele sentimento de culpa, quando eu me lembro do fulano eu não choro mais. Mas por que ficar chorando a vida inteira? Já aquela situação interior, aquela saudade doída, aquilo é o começo. Depois, a lembrança é importante que ela seja de uma maneira até harmoniosa. Por que não nos lembrarmos de alguém que partiu sorrindo? E às vezes a pessoa se cobra, então eu não tenho sentimentos, eu não choro mais. Ótimo, já significa que melhorou. Não precisa deixar de lembrar, mas pode continuar lembrando, mas de uma maneira agradável. O finados é aquela oportunidade de uma lembrança coletiva. Os espíritos são atraídos. Os superiores compreendem a limitação e a dificuldade de alguém que precise, para oficializar essa lembrança, ou até para se lembrar. Não estamos tratando aqui das aparências, que às vezes a pessoa pode chegar no cemitério carregado de flor e dizer que está orando e absolutamente não está se incomodando com aquele que partiu. Estamos tratando daqueles que realmente fazem isso com sinceridade. Os superiores compreendem, participam, claro, vão, recebem, tudo bem. Só que continua o quê? Nos instruindo para que as pessoas se desliguem dessa necessidade de ir onde estão guardados os despojos para aí assim oficializar a lembrança. O importante é o pensamento. Enterrar junto é outra situação que Kardec coloca aqui. Isso facilita que as pessoas estejam juntas. Há poucos dias eu participei de um velório, né? Então aquela situação de que tem alguém que está enterrado há mais tempo, ajeita e põe o que está chegando, fica no mesmo cantinho, né? Aí alguém disse assim, sim, a família permitiu que os dois ficassem no mesmo túmulo, porque eles se davam em vida. Olha, isso foi dito por alguém que conhece a doutrina espírita. Eu falei, eu não acredito que eu estou ouvindo.
Quer dizer que se as pessoas, embora parentes, não fossem pessoas que se entendessem em vida, não podia pôr junto. Como os dois se entendiam, não teve importância que ficassem juntos. Eu achei uma joia. Aí vem aquela história. O fato de desencarnarmos juntos, ou no caso, um exemplo, Romeu e Julieta, se o fato foi verdadeiro, será que ficaram juntos? No Céu e Inferno tem uma história que diz ao contrário. Pelo fato de haverem cometido um suicídio nessa situação, a expiação foi a separação por muito tempo. Ainda não havia nem precisão quando é que iam se encontrar. O fato de os corpos serem colocados juntos facilita aqueles que ainda, veja, administrar o terreno ali, o carneiro, o túmulo. Facilita as famílias que ainda têm esse hábito de irem lá no dia dos finados comemorar, sim, mas com relação ao espírito, isso não quer dizer absolutamente nada. É exatamente por isso que o espírita tem que começar a se libertar, a se desvincular dessas demonstrações que muitas vezes ele se sente até cobrado. Não tem por que o espírita pegar um maço de flor e no dia de finados ir lá ao cemitério para reverenciar o quê? Eu gosto sempre de dar o exemplo assim, que às vezes o espírito reencarna, por exemplo, na mesma família. Veja, isso não é uma regra absoluta, mas pode acontecer. Aí o avôzinho que partiu aos 40 anos, depois já tem o neto já está com 15, 16, né? Aí vai a família lá, é ele. Aí vai levar a flor, orar para o avô. É ele. Pode acontecer essas coisas. Então nós vamos ter um respeito ainda com relação à higiene. É importante no momento, a solução é que os corpos sejam enterrados. Vai chegar um momento em que isso não vai ser, os costumes vão se modificar. Sempre decorrentes do que? A elevação moral. Então não tem por que o espírita ser apegado. Como é que nós podemos homenagear ou nos lembrar daqueles que partiram? Através do pensamento. É importante ser lembrado. E não precisa esperar o dia de finados. Isso é para os outros que não conhecem a realidade do espírito. Também não é necessário pegar a flor para oferecer ao espírito. Isso não tem sentido no mundo espiritual. Mas é o pensamento saudável, alegre, que se o indivíduo passar estiver em dificuldades, vai ser um bálsamo para ele. E se ele estiver bem, vai ser aquela lembrança alegre, bonita, agradável. Os espíritos assistem o enterro, o velório? Muitos, sim. Muitos participam. Agora, o nível de consciência dessa participação é relativo ao quê? À condição moral. Tem aqueles que participam assim, ainda no estado de perturbação, sem ter um alcance do que é que está acontecendo. Tem outros que participam de uma maneira ativa, tem alguns até que chegam ao exagero. Ah, sim, o fulano veio, trouxe flor, ficar anotando até quem vai. Tinha tantos carros no meu velório, olha, meu enterro foi assim. Existe isso? Existe. Quer dizer que de uma situação de inconsciência, de até vaidade e de consciência do fato, cada caso é um caso e cada um se posiciona de acordo com a sua condição moral. O importante, veja, é um momento, na maioria dos casos, difícil para o espírito eles vão sofrer a influência daquele ambiente tão heterogêneo e tão desencontrado, que na maioria dos casos constitui o velório. Vão, é um costume, principalmente aqui no mundo ocidental, na cultura latina, o velório é um costume, o pessoal fica lá. E ficar às vezes 12, 13, 14, 15 horas mantendo pensamentos elevados e conversa saudável ainda não faz parte da nossa realidade. E chega um momento que a coisa desanda mesmo. E a turma começa a contar as peripécias do falecido e começa a lembrar as coisas. Isso faz mal para o espírito? Pode prejudicar, pode atrapalhar. Qual é a nossa posição se nós vamos participar de um velório? É saber que, se o espírito estava doente, internado no hospital, numa UTI, possivelmente a sua situação não deve ter se modificado. E as coisas que nós não falaríamos, se ele estivesse consciente, é melhor que não se fale, imaginando que ali esteja só o corpo.
Se não pudermos falar alguma coisa que sirva, é melhor ficar quieto. E o ideal é que se mantenha um pensamento tranquilo, que os assuntos sejam, à medida do possível, elevados. Ou então é melhor não participar. Às vezes nós temos pena das pessoas que ficam nos... Como é que chamam de colocar os corpos assim no necrotério, né? Que não passam por velório. Muitas vezes é melhor do que sofrer um velório muito tumultuado, dependendo da situação do indivíduo. Agora, isso é relativo à condição moral. Conquista-se na existência o direito a uma partida tranquila. Como? Fazendo o bem. Porque ainda que a perturbação possa existir, aquele que conquistou o direito pelos seus méritos de não ser perturbado pela cerimônia do velório, estes não sofrerão essa influência. No dia que nós tivermos assim consciência, informação nós já temos, mas ainda não houve assimilação. E quando dizemos assim que constantemente estamos rodeados de espíritos, nós não consideramos essa possibilidade em todos os momentos da nossa vida, não. Aqui neste instante nós temos certeza que existe uma população não só encarnada, mas em todos os lugares. Na hora que você está na fila do banco, na hora que você está, por exemplo, numa lanchonete, na hora que em todas as situações, no trânsito, os espíritos convivem conosco. E é importante que essa convivência seja saudável. Como? Que a nossa conduta, a nossa maneira de pensar, de agir, seja de acordo o máximo possível aquilo que nós já conhecemos. A vida espírita não se restringe, às vezes os espíritos após o desencarne não ficam isolados dos encarnados. A bem da verdade, o que nós chamamos de mundo espiritual, também nós vivemos nesse mundo espiritual, já que somos espíritos. O que nos diferencia é que no momento temos um corpo, mas não deixamos de ser espíritos. Portanto, a convivência com o mundo espiritual é natural, como o nosso retorno também é natural. E não é num sentido mórbido, doentio, que se diz assim que a gente deve considerar o desencarne. Quando os conquistadores romanos voltavam, geralmente recebiam aquela coroa de louros e se fazia um desfile, eles passavam, eram homenageados, né? Um escravo era destacado e ficava sempre perto daquele que estava sendo homenageado, dizendo o seguinte: memento mori, ou seja, lembra-te de morrer. Lembrando o indivíduo que aquela glória ali era passageira. Para que ele não se entusiasmasse, então lembra-te da morte, lembra que você vai morrer. Era a função desse ficar ali no ouvido do homenageado dizendo, memento mori. Que isso não seja uma coisa doentia, mas uma consideração natural. E ao invés de continuarmos tendo um comportamento irracional diante da morte, veja, eu não estou falando isso para vocês. Nós estamos aqui estudando juntos. Porque também o expositor, o evangelizador, aquele que aplica o passe, é gente como todos e tem as mesmas dificuldades. A bem da verdade, a minha boca está mais perto dos meus ouvidos mesmo, né? Ao invés de a gente passar a vida inteira com atitude irracional diante da morte, é importante fazermos o bem, é só isso. Que a preocupação com a morte ou com o retorno seja sempre fazer todo o bem que esteja ao nosso alcance. Ser assim mais desprendido, levar a vida um pouquinho mais, não na irresponsabilidade, mas um pouquinho mais esportivamente, no sentido assim, nós somos pessoas complicadas, sistemáticas, começar a levar a vida um pouco mais leve, mais descontraída, não irresponsável, e que a responsabilidade não pese tanto, porque afinal de contas nós estamos aqui por quanto tempo? 50, 80, não, 50, eu falava 50 anos atrás, 80, 90, agora não, 80, 90, passa tão depressa, 50 passaram num instantinho, logo a gente está aí com 80, 90 anos, bom se eles forem saudáveis, mas nós vamos retornar. O nosso endereço, as nossas coisas, o nosso guarda-roupa, o nosso quarto, fica lá no mundo espiritual. Nós estamos temporariamente vivendo essa experiência, essa jornada.
que ela possa ser mais produtiva, que ela possa ser, nos ofereça a oportunidade de progredir e que ao retorno a gente parta de consciência tranquila, com a sensação do dever cumprido. É isso que favorece um bom retorno, é isso que favorece um desencarne mais tranquilo, e que passado aquele período que seja de 8 dias, a gente dá aquela espreguiçada assim e fala, oi, cheguei. Mas Maria Dolores nos deixa sempre aquela mensagem que vai facilitar assim o nosso momento de oração, vai fazer com que nós nos sintamos mais receptivos. E ela hoje nos diz o seguinte: se te dizes tão pobre, alma querida, que nada tens a dar para contribuir na construção do amor, oferece no prato da humildade a tua dor nos tropeços da vida, em favor dos irmãos de nossa própria estrada, recordando esta mesa terna e sacrificada, que foi árvore em flor, brilho da natureza, e se deixou cerrar para servir de apoio às nossas preces, sofrendo humilhações que desconheces, nobre e formoso lenho, cuja bondade não mereço, de maneira a expressar-te o meu apreço nas palavras humílimas que tenho. Se te dizes com tanta imperfeição que não consegues trabalhar em nossa própria redenção, olvidando o teu dom de agir no socorro a quem chora, fita umas das lâmpadas à frente, fabricadas sem pompa e sem grandeza, que aceitando viver em disciplina, vive ligada à usina, face flâmula acesa, estrela maternal, que nos serve e ilumina a fim de que vejamos toda e qualquer lição que nos eleva, procurando mais luz que nos livre da treva. Se te dizes no tempo em tamanho cansaço, que não pode ser útil a ninguém, contempla o chão que nos mantém e se deixou cercar, para que a nossa ideia tenha um lar. Chão que é faixa de terra em estreito pedaço, que suportou enxadas e tratores, lamentando perder os seus lauréis de flores e a música dos ninhos, que lhe vinha das vozes dos passarinhos, em troca de verdura e acolhimento. Chão que prossegue sempre, esquecido e pisado, prestimoso e calado, qual benfeitor sem voz, que nunca reclamou salário junto a nós. Nunca digas não posso, eu não tenho, é impossível. Seja qual for o nível que a existência te dá, alma querida, vem entender conosco a seara do bem. Tenha certeza que Deus te utilizará.